Bem-vindo ao canal Automotive Passion. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para que o YouTube possa entregar nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Hoje vamos explorar o emocionante mundo do Gol GTS. Em 1984, a Volkswagen lançou o Gol GT com a intenção de alavancar as vendas do Gol. O Gol GTS fez sua estreia em 1987, o mesmo ano em que o Gol conquistou, pela primeira vez, a posição de líder de vendas no mercado, mantendo-se como o carro nacional mais vendido por impressionantes 27 anos consecutivos. Como herdeiro do Gol GT, o Gol GTS também deu origem a outro modelo de grande importância, o Gol GTI, o veículo nacional pioneiro com injeção eletrônica. A esportividade do Gol GTS, alimentada pelo seu motor carburado, continuou a brilhar por muitos anos, mesmo após sua produção ter sido encerrada, e isso serviu de inspiração para a marca em benefícios mais recentes. A jornada do Gol GTS é uma história marcante no universo dos automóveis nacionais. Em 1987, a Volkswagen desenvolveu uma estratégia ousada para contornar as restrições do Plano Cruzado, que congelava os preços dos carros e impedia qualquer alteração nos valores determinados pelo Conselho Interministerial de Preços. A solução foi criar algo novo que justificasse o aumento dos preços. Com essa missão em mente, a empresa promoveu uma renovação visual completa em toda a sua linha de produtos, até mesmo rebatizando-os para que pudessem ser comercializados como veículos novos. Essa mudança incluiu a introdução de mais conteúdos nos automóveis e a remoção de alguns motores. Em 1986, a montadora já havia encerrado a produção do Fusca e descontinuado o motor Boxer 1600R do Gol. Nesse cenário de transformação, todas as versões receberam uma nova identidade, com destaque para o GT, que passou a ser conhecido como Gol GTS. Assim, o Gol GTS surgiu em 1987, trazendo atualizações importantes em termos de estilo e conteúdo, embora mantendo a mesma estrutura mecânica. Diferentemente do icônico Gol GT, o Gol GTS desenvolveu uma proposta de modernização visual para a família Gol, Voyage, Paraty e Saveiro. O capô do Gol GTS foi rebaixado alguns centímetros e os faróis retangulares levemente inclinados, além de novos piscas com lente branca envolvente nas laterais. A grade frontal, tradicional retangular e com acabamento preto, agora possuía dois frisos horizontais junto ao logotipo Volkswagen em preto. O para-choque do Gol GTS era envolvente, uma diferença notável em relação ao design simples do Gol GT. Ele incorporava filetes vermelhos, suportes para os faróis de milha e faróis de neblina novos, todos integrados ao conjunto e em um tom preto elegante. O design frontal mais robusto foi estendido para as laterais, que recebeu uma moldura protetora com acabamento semelhante e filetes vermelhos, embora a parte inferior fosse, na realidade, uma carroceria pintada de preto. O para-choque traseiro do Gol GTS segue o mesmo estilo, mas com um discreto escape duplo preto. Na parte traseira, o Gol GTS apresentou novas lanternas horizontais maiores, com extensão das lentes em direção à placa, conferindo ao conjunto uma aparência mais consistente. O nome Volkswagen ao lado do logotipo era uma característica típica da época, assim como a identificação do modelo adesivada na tampa do porta-malas. Uma característica marcante era o aerofólio preto obrigatório, com formas quadradas, que mais tarde seria suavizado no Gol GTI. A inscrição 1.8 era indispensável. Na atualização, os retrovisores foram reposicionados das portas para as colunas A, aumentando em tamanho e mantendo a cor preta. Nas colunas B, uma moldura exclusiva com a sigla GTS em vermelho chamava a atenção. O Gol GTS também oferece uma série de comodidades externas, como antena elétrica, calhas de chuva e vidros verdes. O para-brisa dianteiro era degradê e o vidro traseiro possuía desembaçador elétrico, lavador e limpador. A Volkswagen substituiu as rodas de liga leve de 14 polegadas do Gol GT por um conjunto de rodas com acabamento diamantado, apresentando círculos de refrigeração que lembram gotas de água.
Essas rodas eram equipadas com cobertura para ocultação e proteção dos parafusos, enquanto os pneus mantinham as mesmas dimensões de um 85/60R14. O nascimento do Gol GTS marcou uma reviravolta notável no design e na identidade visual do veículo, posicionando-o como um ícone da era automobilística brasileira. A Volkswagen, ciente de que o Conselho Interministerial de Preços não permitiria aumentos de preços no ano seguinte, optou por não atualizar o interior do Gol GTS e dos outros membros da família, uma mudança que só ocorreria em 1988. Assim, o ambiente interno do Gol GTS apareceu praticamente idêntico ao do Gol GT, incluindo o painel de instrumentos que ainda tinha suas raízes na variante 2. O conjunto interior do Gol GTS foi marcado por sua simplicidade e funcionalidade. Os mostradores analógicos, de cor amarela, foram distribuídos de maneira eficaz e incluíram recursos como contagiros, voltímetro e manômetro do óleo, além de indicadores de nível de combustível e temperatura da água. Uma adição notável foi o volante de 4 bolas, herdado do Santana GLS. O painel, que remontava a 1980, recebeu um toque de modernidade com um filete vermelho e tornou-se mais completo, abrigando um alto-falante embutido, porta-luvas com chave, controles de ar-condicionado, difusores de ar centrais e um sistema de rádio em FM com toca-fitas. Uma característica distinta do Gol GTS era a alavanca de câmbio curta com uma capa estilo sanfona. Somente a partir do modelo de 1988, a icônica bola de golfe passou a fazer parte do conjunto. O console central mantinha uma abordagem simplificada no modelo de 1987. Os bancos dianteiros eram envolventes e apresentavam uma agradável combinação de cores sóbrias. Eles foram fabricados pela Recaro e ofereceram apoios de cabeça inovadores, bem como assentos com extensores para um apoio mais confortável das pernas. Esses bancos eram, sem dúvida, um dos destaques do Gol GTS. Em relação às dimensões, o Gol GTS possui 3,846 metros de comprimento, 1,60 metros de largura, 1,375 metros de altura e 2,358 metros de entre-eixos. O espaço interno não era generoso devido à altura limitada do veículo, mas isso estava alinhado com a proposta esportiva do Gol GTS, que não tinha pretensões familiares. Na parte traseira, o espaço era ainda mais limitado devido à orientação do teto e às colunas C, mas isso se adequava à natureza esportiva do Gol GTS. O porta-malas oferece 273 litros de capacidade quando o step não for colocado de forma inclinada. Em relação ao abastecimento, o tanque de combustível do Gol GTS tinha capacidade para 55 litros, quantidade suficiente para atender às necessidades de consumo deste esportivo. O Gol GTS herdou do GT o motor robusto AP 1800S. Este propulsor de 4 cilindros refrigerado a água já era considerado um veterano em 1987. Sua origem remonta à época em que a Auto Union fazia parte da Daimler-Benz nos meados dos anos 60, pouco antes de ser adquirida pela Volkswagen. No entanto, a sua estreia ocorreu apenas em 1969, equipando o Audi 100. Em 1987, este motor já estava em seu terceiro ciclo no Brasil e apresentava algumas melhorias, incluindo bielas mais longas em relação às duas gerações anteriores. O motor AP se tornou famoso por suportar grandes cargas de energia em preparações com turbo, sendo ainda hoje desejado por conta disso. Com um carburador de corpo duplo, comando acionado por correia dentada, pistões de 81 mm e seu longo curso de 86,4 mm, medidas que se tornaram conhecidas por qualquer amante de carros nos anos 80, o AP 1800S movia as 8 válvulas com tuchos mecânicos com trabalhoso ajuste das pastilhas. Com uma cilindrada de 1.781 cm3 e uma taxa de especificação de 12:1, o AP 1800S era alimentado exclusivamente com álcool naquela época. Isso proporcionou ao Gol GTS uma impressionante relação peso-potência de 9,70 kg/vapor e uma potência específica de 55,59 cavalos-litro.
O motor era montado longitudinalmente, em conjunto com uma transmissão manual de 5 marchas curtas, proporcionando um desempenho notável. O Gol GTS ostentava um dos melhores conjuntos mecânicos disponíveis na época. O AP1800S era de bloco de ferro fundido e possuía componentes como o comando auxiliar do distribuidor e a bomba d'água integrada ao bloco. O cabeçote de alumínio do motor contava com um comando chamado Bravo 049G, que proporcionava ao motor um desempenho além do esperado pela Volkswagen. Por razões fiscais, uma vez que o imposto aplicado a produtos industrializados, o famoso IPI, era calculado com base na potência dos veículos daquela época, a Volkswagen declarou que o Gol GTS tinha apenas 99 cavalos a 5.600 rotações por minuto e um torque de 14,9 kgfm a 3.600 rotações por minuto. No entanto, na prática, esta declaração foi questionada por revistas especializadas, que estimaram a potência real do esportivo entre 105 e 110 cavalos. Nos anos 80, qualquer novidade no mundo automobilístico frequentemente envolvia considerações políticas e fiscais. Dessa forma, o Gol GTS era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 11 segundos, com uma velocidade máxima de 167 km por hora, proporcionando diversão suficiente naquela época. Quanto ao consumo, o Gol GTS registrou uma média de 6,4 km por litro na cidade e 9,4 km por litro na estrada. Com um comportamento ágil, este hatch esportivo foi elogiado pelo desempenho do motor AP, bem como pela precisão da direção e eficiência dos freios. Em 1988, o Gol GTS recebeu uma renovação interna significativa, apresentando um painel mais moderno, claramente inspirado no estilo do Passat de 1985. Esse novo layout exerceu influência nos veículos da Volkswagen até os dias de hoje, com destaque para a presença de 2 grandes mostradores analógicos, um para o velocímetro e outro para o contagiros ou relógio. Além disso, o interior agora contava com um relógio digital e indicadores de temperatura da água e nível de combustível integrados nos mostradores maiores, acompanhados por novas luzes espia. As teclas de controle dos painéis e outros recursos foram reposicionadas como controles satélites, facilitando o acesso do motorista. Os difusores de ar, comandos de climatização e sistema de rádio foram agrupados verticalmente, enquanto o console central passou a ser integrado e incorporou comandos adicionais, incluindo compartimentos para objetos. Uma característica marcante do Gol GTS foi a alavanca de câmbio em forma de bola de golfe, que chamava a atenção e adicionava um toque de esportividade ao ambiente. A atmosfera do interior tornou-se mais sóbria, apesar dos assentos recar em tons mais escuros que proporcionavam mais conforto. Os vidros elétricos acrescentavam comodidade ao esportivo, e até os tapetes eram personalizados, contribuindo para um ambiente exclusivo. O Gol GTS continuou sua jornada até 1990, quando passou por uma terceira renovação externa. Nesse ano, o modelo atualizou o estilo popularmente conhecido como chinesinho, caracterizado pelo rebaixamento do capô, e os faróis retangulares ganharam contornos arredondados junto à grade, que adotou diversos filetes horizontais. Destacavam-se também as lentes amarelas nos piscas, enquanto o para-choque permanece praticamente inalterado, mas viria a ter cor cinza com filetes vermelhos. Adotou-se as icônicas rodas orbitais, que conquistaram uma legião de fãs no cenário do tuning, uma das tendências que o Gol GTS impulsionou no mercado. Na traseira, a tampa do bagageiro ficou mais suave. Na linha de 1991, a potência do esportivo foi declarada como 97 cavalos, mas com um torque de 14,7 kgfm. Nesse período, o Gol GTS passou a utilizar gasolina como combustível, e a instalação do catalisador tornou-se obrigatória. A sigla GTS continuava evidente, com o adicional 1.8S estampado para destacar a proposta esportiva nos anos 90. Outros elementos marcantes incluíam o aerofólio arredondado inspirado no GTI e as lanternas com tonalidade fumê, que conferiam um visual atraente ao hatch esportivo. Após 1994,
O Gol GTS deixou de existir por mudança de geração do produto e da obrigatória injeção eletrônica. Obrigado por assistir ao vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal.